Diferentemente, se olharmos para trás, e em vez de começarmos a olhar todos os problemas que afetaram nossas vidas e começarmos a nos ater às bênçãos que nós recebemos, nós vamos ter o quê? Um coração grato. Mateus 1, de 1 a 16. A palavra do Senhor diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? Até aí, vamos orar. Senhor amado, Deus querido, acabamos de ler aqui, Pai, mais um texto da Tua Sagrada Escritura, Pai, e pedimos a Ti, Senhor, nesta noite, mais uma vez, Senhor, fala aos nossos corações, através da Tua palavra, Senhor, que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para nossas vidas nessa noite, Senhor, que a Tua palavra venha, Senhor, impactar, transformar, Senhor, nossas vidas, Senhor, nos edificar, nos exortar, nos corrigir, Senhor, transformando, Senhor, aquele velho homem, a velha natureza, numa nova criatura, Senhor, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. É bastante interessante, né, irmãos, e parece até meio sem sentido a gente falar da genealogia de Jesus Cristo, mas nós podemos perceber o quão importante é esse texto que nós lemos. Aqui, através dessas personagens, desses nomes que nós falamos aqui, alguns conhecidos, como o rei Davi, como Abraão, como Salomão, alguns que a gente talvez nem tenha ouvido falar ainda, mas através desses nomes, alguns famosos, alguns desconhecidos, talvez até sem muita importância, mas aqui está a história de Jesus, toda a história de Jesus. Aqui está o plano de salvação que Deus estabeleceu para nossas vidas, amém? Aqui nós começamos a ver a conexão que existe entre Jesus e Abraão, há quase 4.000 anos atrás, e aí através da história, através do tempo, nome após nome, nós chegamos até Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amém? Olha como é importante esse texto, e o como nós temos que ser gratos por esse texto, porque esse texto conta a história do nosso Salvador, amém? Aquele que deu a sua vida por mim e por você, aquele que foi sacrificado ali no madeiro, na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser salvos, amém? Glória a Deus por isso. O passado ele traz registros tanto históricos como também experiências vividas por nós, amém? Aqui nós vemos toda uma história registrada aqui nesse texto, e eu fiquei pensando sobre isso, e eu falei, na minha reflexão sobre esse texto,
meu coração começou a ir longe, minha mente a divagar sobre tudo aquilo que eu estava lendo, e eu comecei a imaginar, mas como que alguém pode ter levantado uma genealogia tão longínqua, uma genealogia que remontou a quase 2000 anos antes de Cristo, amém? E nesses 2000 anos foram falados nome após nome, quem gerou quem, até chegar em Jesus Cristo. Se eu perguntar aqui, quem foi o teu bisavô? Talvez você até se lembre, talvez você até saiba. E se eu te perguntar, quem foi o teu tataravô? Aí começa a ficar difícil, amém? Aí se eu te perguntar, quem foi o teu, eu nem sei a palavra, antes do teu tataravô, você não vai nem saber quem foi. Será que essa história não é importante para você? A tua vida, ela tem uma história, ela tem um registro. Foram pessoas que foram gerando pessoas, que foram gerando pessoas, até chegar aqui onde nós estamos, cada um de nós, amém? Olha como é importante isso. Nós temos que nos lembrar do nosso passado, nós temos que olhar para o nosso passado. O nosso passado, ele é importante. Aquele que renega o passado, ele rejeita a sua história, rejeita a sua identidade. É muito importante. Talvez aqui nem todos tenham tido um passado muito feliz, talvez alguns aqui tenham tido traumas, mas não importa, é a tua história. Esse passado que você viveu te trouxe até aqui hoje do jeito que você é. Você é fruto daquilo, de toda a experiência de uma geração, 2 gerações, 3, N gerações que vieram atrás de você, e você hoje está aqui, amém? Esse texto ele ensina que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. Olha que coisa tremenda. A gente, quando lê a genealogia de Jesus Cristo, lê esse primeiro evangelho do Novo Testamento, o Evangelho de São Mateus, muitos, eu acredito assim, que quando pegam esse capítulo, o início desse capítulo, às vezes chegam até a pular o capítulo, chegam a pular, mas é muito nome, gerou, tem Raabe, gerou, Boaz gerou, Obed gerou, e vai, não, chega, vou para o capítulo 2, talvez a história seja mais interessante, talvez a história seja mais romântica, talvez ali haja realmente uma história em que eu possa viver essa história. E nós não vivemos isso, irmãos. Isso está aqui, é a história de Jesus Cristo. É o que ensina aquilo que Deus tinha como promessa para a nossa vida. Jesus, ele estabeleceu um projeto. Aliás, Deus estabeleceu um projeto, estabeleceu um plano. E a palavra diz que o plano de Deus, ele já preparou esse plano antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, antes que o universo existisse, e que nós nem sonhávamos. Nós, quando eu digo, é a raça humana, lá nos primórdios, Adão e Eva, nem sonhava ainda em existir. Não existia Sol, não existia Via Láctea, não existiam constelações, planetas, não existia nada. E Deus já criou o plano de salvação para o homem. Vocês acreditam nisso? Amém? Lógico que temos que acreditar. Isso é um grande atributo de Deus, a onisciência de Deus. Deus, ele é onisciente. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele conhecia a nossa história muito antes dele mesmo criar a cada um de nós. Esse é o nosso Deus, pela sua onisciência, conhecedor de todas as coisas no universo, e depois pela sua onipotência, o poder sobre-humano, ele cria todas as coisas. E esse plano de salvação, esse plano salvífico de Deus, já foi elaborado, projetado, lá na prancheta de Deus, lá no computador de Deus, já estava tudo prontinho. Deus já sabia como ia se desenrolar a história. E aqui nesse texto, ele dá todo um resumo daquilo que iria acontecer através da vida de cada um desses personagens que nós lemos aqui.
E quando nós lemos esse texto, nós temos que refletir no texto com gratidão e humildade. Temos que ser gratos àquilo que Deus nos mostra através desse texto, porque esse texto tem a ver diretamente com a nossa vida eterna, a nossa salvação. Amém? Refletindo sobre esse primeiro capítulo, esses primeiros versículos do primeiro capítulo de Mateus, eu comecei a pensar na seguinte situação: nós temos que olhar para trás. Muitas vezes, as pessoas nos dizem: você tem que olhar para frente, nós temos que olhar para frente, não importa, o que passou, passou. Nós temos que olhar para frente. Mas eu digo para vocês, que se não fosse importante olharmos para trás, Deus não havia inspirado homens para escrever esta Bíblia Sagrada, e trazer aqui um texto, onde ele conta uma história, que hoje nós temos uma história aqui de mais de 4.000 anos atrás, época por época, período por período, até o nascimento e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então é importante olharmos para trás, também é importante olharmos para frente, sem dúvida. E quando eu pensei nisso, nós temos que olhar para trás. Quando nós olhamos para trás, eu vejo duas situações que eu coloquei aqui na minha reflexão. Duas situações antagônicas, totalmente opostas. Ou nós podemos olhar para trás e enxergarmos todas as tribulações que nós passamos no passado. E quando eu digo passado, não só um passado remoto, mas um passado remoto e recente. Então nós olhamos para trás e podemos olhar todas as tribulações que nós vivemos, ou podemos olhar para trás e ver todas as bênçãos que nós recebemos. Amém? Isso são visões que nós podemos ter, e visões que eu chamei de posicionamento, e nós podemos ter esse posicionamento, ou olhar para trás e começar a ver tudo aquilo de ruim e tribulação que nós vivemos, ou olhar para trás e ver todas aquelas bênçãos que nós recebemos. Quando nós olhamos para trás e vemos só tribulações, e nos atemos somente às dificuldades que enfrentamos, as dores, os traumas, todas as angústias que passamos, isso faz com que o nosso coração se torne um coração amargurado. Diferentemente, se olharmos para trás, e em vez de começarmos a olhar todos os problemas que afetaram nossas vidas, e começarmos a nos ater às bênçãos que nós recebemos, nós vamos ter o quê? Um coração grato. Amém? Estão acompanhando comigo aqui? Amém? Então nós temos duas situações, e essas situações é um posicionamento nosso. Nós podemos sim nos posicionar e escolher aquilo que nós queremos enxergar no nosso passado: problemas, tribulações, bênçãos recebidas. Quando nós olhamos e enxergamos somente as tribulações, o nosso coração se torna um coração amargurado, um coração triste. E um coração amargurado, eu pensei em duas situações. Esse coração amargurado reflete o quê? Falta de confiança em Deus, ou também falta de liberação de perdão. E é isso que acontece quando nós estamos com o coração amargurado. Normalmente essas duas situações fazem parte de um coração sofrido, um coração triste, um coração angustiado, um coração inconformado, um coração que já não está conseguindo mais suportar toda aquela carga que está ali
envolto nas tribulações que você passou. E esse coração, ele reflete falta de confiança em Deus ou falta de liberação de perdão. Sobre a falta de confiança em Deus, eu tenho um texto em Hebreus 12, lá no versículo 15, que diz o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Aquele que tem o coração amargurado, porque se apega a tudo aquilo que de ruim fez parte da tua vida, esse coração triste, amargurado, esse coração desgostoso, reflete a falta de confiança em Deus. E a falta de confiança em Deus coloca a tua vida em risco. Porque esse versículo ele diz: cuide que ninguém se exclua da graça. Olha que perigo. Um coração amargurado pode pôr em risco a tua vida. A tua vida, quando eu digo a tua vida eterna. Eu não vou entrar aqui no mérito de um jargão que nós conhecemos, né, que diz: uma vez salvo, salvo para frente, para sempre, ou que nós podemos ou não perder a salvação. Eu não vou entrar nesse mérito, porque é uma questão teológica muito complicada, são visões muito complicadas, visão calvinista, visão arminianista, e não vamos entrar nisso agora. Mas o versículo é claro. Deus aqui está dizendo: cuide, para que você não se exclua, para que você não saia da graça de Deus, para que não haja raiz de amargura que possa brotar no teu coração e contaminar você e a muitos. Então aqui nós começamos a ver que o coração amargurado, ele não só afeta a tua vida, mas afeta a vida de outras pessoas, principalmente aqueles que estão ao teu redor. Como eu disse também, o coração amargurado, ele reflete o que? A falta de liberação de perdão. Lá em Romanos 12, capítulo 17 a 19, diz o seguinte: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O coração amargurado, muitas vezes é um coração que busca vingança, é um coração que busca agressão, que busca agredir, que busca fazer com que aquele que te fez algum mal, pague de alguma forma. Mas a palavra diz: deixe isso com Deus, não tome a frente disso, porque isso vai te levar para um abismo que talvez não tenha volta. A falta de liberar perdão é mais, às vezes, mais prejudicial a você do que aquele que você está querendo se vingar. Eu vi uma ilustraçãozinha há muito tempo, eu me lembrei agora, olha, nem lembrava mais disso, mas é como aquela pessoa que queria matar, eu não lembro como é que era a história, o parentesco, eu acho que a nora queria matar a sogra, acho que é alguma coisa assim. Quem lembra dessa historinha, hein? Você lembra, Má? É isso. E o que ela fazia mesmo? Isso, um veneno. Põe todo dia um pouquinho de veneno na comida dela. Isso. Essa era a vingança dela. E ela foi atrás, e ali ela foi. Todo dia colocava aquele pouquinho de veneno na comida para a sogra comer. E depois, Rose? Assim, exato, legal, eu gostei, estou gostando da historinha. Aí ela começou a agradar tanto a sogra para comer a comida com veneno, que a sogra começou a mudar com ela. A sogra falou: meu Deus, minha nora não é aquilo que eu imaginava, minha nora é maravilhosa. E começou a tratar a nora de uma forma
fantástica. E aí? Ô, Rose, vem cá, vem fazer a... E aí? Mas você veja, né, como é que é a situação. E você querer se vingar é como você... Aí já é uma outra historinha também, que eu vi mais ou menos nessa mesma época. Ah, tá lá? Ah, mas quem contou foi a Rose. Eu vou contar de novo. Agora é outra, né? É como se você pegar um cálicezinho de veneno... Vou ter que contar para a câmera? Ah, tá. É como você pegar um cálicezinho de veneno, tomar um golinho todo dia e querer que a outra pessoa morra. Amém? Mas quem está se matando é você. Então é complicado, irmãos e irmãs. A falta de perdão, por mais que você tenha sido afligido por alguém, por pior que seja o mal que essa pessoa tenha feito para a tua vida, libera perdão. Eu não estou dizendo para você que você tem que se morrer de amores por essa pessoa, que você tem que viver uma vida como se nada tivesse acontecido, porque nós somos humanos, a nossa inteligência ela não vai esquecer daquilo que passamos, mas você não tem que ficar sofrendo com isso, porque esse sofrimento vai prejudicar mais a você do que aquele que você quer se vingar. Bom, mas olha, gente, eu falei tudo isso, mas para mim esse não é o ponto principal e o mais importante, né? Eu falei o lado da tribulação, de você olhar para trás e ver aquilo que foi de ruim na tua vida e se apegar a isso. Mas agora o que me importa é você olhar para as bênçãos. Olhar para as bênçãos que Deus derramou sobre tua vida. Desde quando você nasceu, até antes de você nascer, desde quando você era um projeto ainda, e todo o seu passado, bênçãos e mais bênçãos caíram sobre tua vida, e é nisso que você tem que se apegar. E quando você começar a olhar para as bênçãos que você recebeu, você vai ter um quê? Um coração amargurado, um coração entristecido? Não, você vai ter um coração grato. Você vai ter um coração grato. E o coração grato, eu elenquei aqui também duas situações. Primeira situação, o coração grato ele reconhece. É um coração que reconhece. Eu tenho um texto aqui em Lucas 17, a partir do verso 15 até o 17, que diz o seguinte: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, prostrou-se aos pés de Jesus, que lhe agradeceu. Este era samaritano, olha só, samaritano, aqueles que viviam em conflito com os judeus, amém? Jesus perguntou: mas não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? O contexto da história foi aquele em que vieram 10 leprosos, e quando viram que Jesus estava se aproximando, eles gritavam de longe, porque não podiam se aproximar. Os leprosos naquela época não podiam se aproximar, era proibido se aproximar das pessoas, e eles começaram a gritar: Senhor, cura-nos, cura-nos, Senhor. Aí Jesus falou para eles: vão e se apresentem a uns sacerdotes. Eles obedeceram e foram, e no caminho foram curados, a lepra desapareceu. Amém? Só que daqueles 10, somente um voltou para agradecer. Aquele que tem o coração grato reconhece. Esse samaritano reconheceu a grande bênção que Jesus derramou sobre a vida dele, e ele voltou para agradecer Jesus. Por isso que Jesus pergunta: mas não foram 10? Onde estão os outros 9? Só veio você agradecer? Coração grato, ele reconhece e ele também obedece. O coração grato obedece. O texto que eu tenho aqui, muito conhecido por vocês, e uso ele muitas vezes, Mateus 28, 19 e 20.
Mateus 28, 19, 20 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aquele que tem o coração grato, obedece, e aquele que obedece, cumpre aquilo que o Senhor deseja e quer de nossas vidas. Amém? Nesse pequeno texto aqui, eu marquei alguns verbos: vão, façam, ensina. 3 verbos que está direcionado a nossas vidas. Você tem um coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez? Você tem um coração grato a Jesus por todas as bênçãos que Ele derramou sobre a tua vida? E quando eu falo de bênçãos, você vai falar: poxa, pastor, mas eu estou passando por problemas. Eu sei que você está passando por problemas, e nós sabemos também que Jesus disse a todos nós que no mundo teríamos aflições. Nós não estamos diante de Jesus para nos livrarmos das aflições, mas nós temos que sim olhar para as bênçãos que Ele derrama sobre nossas vidas. Cada dia que você levanta, cada manhã que você acorda e levanta, é um milagre de Deus sobre tua vida, e você tem que ser grato por isso. Cada vez que você senta na sua mesa e tem alimento ali para você comer, você tem que ser grato a isso. Cada vez que você está ali na sua casa, como num dia de hoje, de chuva, de frio, e você tem um teto onde possa se abrigar e deitar e dormir, agradeça a Deus por isso, porque é um milagre na sua vida. Eu não vou ficar enumerando aqui, porque se eu for, nós vamos até amanhã aqui, e não vamos terminar de tantas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. E nós muitas vezes nos esquecemos, não damos valor a isso. Porque se de fato nós temos esse coração grato, um coração que reconhece, nós reconhecemos, mas também um coração que, além de reconhecer, obedece. E quando eu digo obedece, é ir, fazer, ensinar. É sobre isso que nós temos que olhar para o nosso será que eu estou cumprindo isso na minha vida? Porque o mais forte de tudo isso, nem são esses verbos que eu acabei de dizer para vocês aqui agora, mas é uma pequena palavrinha de uma única letra, que está lá quase no final desse textinho aqui, que diz que depois que ele diz: vão, façam, ensine, batize, ele diz: e. Olha só, não é ou, é e. É uma condicional. Se você fizer tudo isso, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Isso é muito forte, irmãos. Isso é coração grato. Coração grato é um coração humilde. Isso é um coração grato. Todo coração grato é um coração humilde. E um coração humilde é como um estudante que está disposto a estudar a palavra. Isso é ser humilde. Ser humilde é aprender a temer o Senhor. Isso é ser humilde. Um versículo que nós temos aqui é Provérbios 22:4, que diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. O coração grato, então, portanto, é um coração humilde. E o coração humilde, a humildade, ela tem uma recompensa de Deus. E essa recompensa é riqueza, honra e vida.
Olha que tremendo, irmãos. Riqueza são bens espirituais e bens materiais. O Senhor vai abençoar a humildade com bens materiais e bens espirituais. O Senhor vai recompensar a humildade com honra. Você não será mais humilhado, você será exaltado, porque o Senhor irá te exaltar. Você não vai ser, a outra recompensa é vida, e a vida aqui representa o que? Longevidade, tanto terrena como eterna. Essa é a nossa recompensa, se formos humildes. E para ser humilde, é ter o coração grato. Para encerrar, irmãos, eu estava hoje de manhã lá no meu escritório, em casa, passando os últimos pontos do sermão, refletindo, pensando, sempre olhando ali o WhatsApp, né? Tem as mensagens que chegam, e chegou uma mensagem da Luzinete. Luzinete, que susto, hein, né? É duro quando a gente ouve o nome assim no meio do sermão, né? Mas a Luzinete mandou uma mensagem hoje, às 9h28 da manhã, olha, guardei até o horário, e a mensagem dizia o seguinte: que a gratidão pela vida sempre se manifeste em cada um de nós, porque quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Essa mensagem, quando eu estava finalizando a última passada no meu sermão, dando uma olhadinha, chega essa mensagem da Luzinete, que resumia tudo aquilo que eu estava escrevendo ali, tudo, era o resumo do sermão, era esse: a gratidão, que a gratidão faça sempre parte de nossas vidas, porque quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Porque quanto mais a gente agradece, nós temos um coração grato, e quando nós temos um coração grato, nós somos humildes, temos um coração humilde, e quando nós temos a humildade em nossas vidas, nós recebemos de Deus riqueza, honra e vida. Olha só quanta coisa boa vem sobre nós, somente coisas boas acontecem. E por causa dessa mensagem me veio um versículo no coração, que era para fechar o sermão, depois dessa mensagem que eu li da Luzinete. 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aleluias. Agradeça sempre, em todas as circunstâncias. Olha só, você está passando por um problema difícil, a tua vida está complicada, existe um emaranhado agora, um problema tão difícil, tão complicado, que você já não consegue nem enxergar qual seria a possível solução que poderia advir sobre tua vida. É uma coisa terrível que está acontecendo hoje com você. Agradeça. Olha que o Senhor diz assim na palavra dele: agradeça em todas as circunstâncias, sejam boas ou sejam ruins. Para mim, todas as circunstâncias são todas as circunstâncias. A palavra não está dizendo aqui, em todas as boas circunstâncias, agradeça, ou em todas as circunstâncias boas, agradeça. Não, em todas as circunstâncias. Então, por mais difícil que esteja a situação na tua vida hoje, agradeça ao Senhor, agradeça sempre. Por quê? Porque é a vontade de Deus para mim e para você. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós refletimos aqui, Senhor, sobre esse texto tão maravilhoso da Tua palavra, Senhor. E eu quero, Senhor, desafiar os meus irmãos e as minhas irmãs nessa noite a ter um coração grato a Ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor, parar de olhar para tudo aquilo, Deus, que foram ruins, coisas ruins que aconteceram conosco,
todas as tribulações, mas que nós passemos a olhar para todas as bênçãos, todos os milagres que o Senhor já fez em nossas vidas e continua fazendo. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, nos dê força para isso, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser pessoas que tenham um coração grato a Ti, Senhor, pela vida, pelo teto, pelo alimento, pela família, pelo ar que nós respiramos, por cada manhã que nós acordamos e podemos nos levantar das nossas camas e vir até aqui à igreja num dia de chuva, de frio, um dia difícil de se locomover, e nós estamos aqui porque o Senhor nos permite, através da saúde que o Senhor nos dá para isso. Muitos não podem nem se levantar de uma cama, muitos não têm condições de levantar do seu leito, mas o Senhor permite que nós estejamos aqui. Isso é milagre, e nós temos que agradecer por isso. Por isso que eu desafio, Senhor, a cada um aqui nesta noite, a agradecer por cada minuto, por cada segundo de vida, por cada momento, por cada situação, seja ela boa, agradável ou ruim, que nós possamos agradecer, porque nós temos que ter isso no nosso coração, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti, Senhor. Não importa se a situação está difícil, complicada, se é um problema ruim ou se é uma dádiva maravilhosa, nós temos que agradecer, porque o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece a nossa história. Hoje o que pode ser ruim para nós, pode representar um livramento, algo bom que vai acontecer daqui a um pouco mais à frente, e nós não conseguimos enxergar, mas o Senhor é onisciente. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece o nosso coração. Hoje, talvez sejam corações que estejam sangrando, hoje talvez sejam corações que, dilacerados por alguma coisa, algum fato que ocorreu, são corações que estão chorando, mas o Senhor sabe aquilo que é bom para cada um de nós. O Senhor conhece o presente e o futuro. Hoje talvez estejamos passando por um deserto, mas nós sabemos que estamos somente passando. Nenhum deserto é definitivo, nenhuma prova é definitiva. Todas são situações que o Senhor nos permite muitas vezes passar, para que nós possamos ser forjados por Ti, para termos um espírito inabalável, para sermos pessoas que tenham um espírito, que consigamos caminhar sempre em frente, em direção ao nosso alvo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O Senhor está nos preparando, como o Senhor preparou o seu povo ali naqueles 40 anos no deserto. O Senhor está nos preparando, através desse coração que hoje está sangrando, como o Senhor preparou o seu povo ali no exílio babilônico, lá no exílio assírio. O Senhor prepara aqueles que o Senhor ama. E se hoje, meu irmão e minha irmã, você está com o coração sangrando, coloque os seus problemas na mão do Senhor, porque Ele vai resolver a sua vida. Eu creio nisso, porque Ele tem o poder para isso. Apenas tenha o coração grato por tudo, porque esse é o desejo dEle para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para encerrar esse culto. E fazendo o quê? Agradecendo ao Senhor. Amém? E eu falei em oração, mas eu estou falando sério. É um desafio para cada um de nós aqui, começar a agradecer, começar a pensar sempre nisso, termos um coração grato por cada situação que nós estejamos passando nesse momento. Não importa, seja tribulação, seja algo maravilhoso que você esteja passando, não importa, agradeça sempre a Deus. Deus vai agir de uma forma poderosa na sua vida, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, te agradecer por essa noite, por esse momento, te agradecer por nos permitir estar aqui na tua presença, Senhor, exaltando e louvando o teu santo e poderoso nome, prestando culto a ti, porque é para isso que viemos aqui hoje, Senhor. Hoje uma noite de frio, um dia de muito frio, um dia de chuva, muito complicado, mas eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai abençoar cada um que saiu da sua casa para vir aqui hoje te adorar, Pai. O Senhor vai recompensar, eu sei disso, porque o Senhor está vendo o coração do teu filho e da tua filha, que não mediu esforços para estar aqui hoje, te louvando, te adorando, recebendo de ti aquilo que o Senhor tinha para cada um de nós aqui nesta noite. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos leva agora sob tua proteção, debaixo de tuas poderosas mãos. Pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda igreja possa dizer amém. Deus abençoe a todos. Quinta-feira, reunião de oração às 15 horas. Sexta-feira, nós temos o encontro de homens, amém? Às 20 horas, sexta-feira. Não paga nada, irmãos, entrada franca, tem come se bebe, uma mesa maravilhosa, onde nós temos uma comunhão fantástica, vamos ter uma palavra poderosa. Então, homens, não percam, sexta-feira, dia 1º, agora às 20 horas, amém? E domingo estaremos aqui novamente às 18h30, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a glória, seja a honra e o domínio dos séculos dos séculos. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória e o domínio dos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma clama por ti.
seja o louvor, seja a honra, seja a glória e o domínio dos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma clama por ti. Poderoso poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma clama por ti. Abro minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Abro minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Abro minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Poderoso Deus, poderoso